não desista dos teus sonhos. Pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luana Leite e hoje a nossa mensagem de fé é sobre esperança e não desistir daquilo que Deus determinou pra você. Porque o que acontece? Quando tudo dá errado, quando tudo não tá correndo da forma que a gente espera, é normal a gente querer desistir, é normal a gente achar que a gente precisa recalcular a nossa rota, é normal achar que a gente precisa seguir outro caminho ou fazer outra coisa pensando que aquilo que a gente quer é impossível pra nós e que não combinamos com aquilo que Deus um dia colocou em nosso coração. Só que Deus, ele é um Deus tão misericordioso que ele fala assim que os pensamentos que ele tem ao nosso respeito são pensamentos de paz, para nos dar um futuro a qual a gente espera. Então a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E Deus, ele ainda realiza sonhos. Ele não só dá aquilo que a gente precisa todos os dias, é que a gente necessita, mas ele também quer realizar o desejo do nosso coração. É muito normal no meio do caminho a gente enfrentar a dificuldade que faz a gente querer parar, a gente querer desistir daquilo que a gente tá fazendo, daquilo que tá na nossa frente, porque tudo tá dando errado. Porque assim, quando tudo dá certo, quando tudo vai bem, é muito fácil a gente continuar, é muito fácil a gente pensar que aquilo é pra nós, porque tá fluindo, tá dando certo, então tá tudo ok. Mas e quando tudo começa a dar errado, quando tudo começa a desmoronar e parece que pra você alcançar, pra você chegar, é impossível? É aí que entra a fé de você continuar. Quando Josué foi escolhido pra encaminhar o povo até a terra prometida, ele sentiu medo. Ele falou: Deus, mas eu não sou capaz de fazer isso. Ele se sentiu receoso, ele enfrentou dificuldades, as pessoas foram resistentes à liderança dele, mas mesmo diante das dificuldades que ele enfrentou, ele não desistiu, ele continuou e ele foi vitorioso naquilo que Deus chamou ele pra fazer. E às vezes Deus tá chamando a gente pra fazer alguma coisa, Deus deu um sonho no nosso coração e a gente não consegue prosseguir, a gente não consegue ser constante porque nem mesmo a gente acredita. Mas tá tudo bem você sentir medo, você ficar frustrado quando tudo der errado, quando tudo tá dando errado, quando você enfrenta dificuldade. Mas o que você precisa fazer é ter fé. E naquele momento, quando Josué tem aquela dificuldade, ele pergunta a Deus: mas Deus, como eu faço pra continuar? Como eu faço pra prosseguir diante dessa situação? Deus, ele dá um direcionamento, ele fala assim: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Então, a partir do momento que a gente mastiga a palavra, que a gente se alimenta da palavra, a gente é resistente, a gente é constante. E aí a gente pergunta: qual que é a diferença das pessoas que alcançam, das pessoas que conseguem sucesso, que conseguem ser vitorioso naquilo que eles decidem, que eles determinam? É, ao invés de você recalcular as rotas, ao invés de você mudar toda hora, é você ser constante naquilo que Deus te prometeu. Ainda que não pareça possível, ainda que pareça impossível, que tudo dê errado, você continue firme naquilo que o Senhor te colocou, porque você vai enfrentar as barreiras e você vai alcançar a vitória. E é uma frase que sempre o pessoal fala, né? As pessoas, elas não fracassam, elas desistem. Quando a pessoa é fiel, é constante, o resultado, o sucesso, ele é inevitável, ele acontece. Então a nossa fé, a nossa perseverança nos faz alcançar. Agora, quando a gente se sente fraco e fala: vou mudar, isso não é pra mim, não dá certo, aí elas abrem mão daquilo que é precioso, elas abrem mão daquilo que elas poderiam gerar e ter muitos e muitos frutos. Aí você esconde os seus talentos, você esconde os seus dons, assim como aquela passagem daquela parábola que o Senhor dá ao seu servo os talentos. Então para um ele dá 5, para outro ele dá 3, para outro ele dá 1. E aquele que tem um talento só, ele esconde, enquanto os outros fazem os talentos dobrarem. O que tinha 5 faz 10, enfim, enquanto os outros estão fazendo caminhar, aquele que tem 1 ele esconde por medo, porque é só 1, porque, enfim, ele esconde aquilo e não deixa fluir e não deixa liberar, porque ele tem medo da dificuldade, ele tem medo de ficar sem, ele não tem coragem de ir adiante. Então Deus tá falando com você: se você tem uma oportunidade, se você tem uma chance, se você tem o fôlego de vida, vai atrás daquilo que você sonha, vai atrás daquilo que Deus colocou em teu coração, vai atrás dos seus propósitos, porque ele vai acontecer. Ainda que você acorde toda manhã e você pense: eu não consigo, aí você lembra que pra Deus nada é impossível. Então com ele você vai conseguir. A força que você vai precisar para enfrentar todos esses obstáculos está em Jesus, está na meditação da palavra dele. Pessoal, esse foi o vídeo. Se você ficou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, me apoie aqui nesse canal e eu tenho certeza que o Senhor nos abençoará grandemente. Até o nosso próximo vídeo.